Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo especial aqui do canal, hoje com aquela recomendação anual de 6 livros que serão adaptados para o cinema em 2024, que é uma tarefa que eu gosto bastante também como amante da leitura, adoro estudar adaptação e como eu sempre falo nos vídeos, a grande tarefa e o desafio é selecionar 6 leituras que talvez eu não pegaria, levando em conta, né, a área profissional, que no meu caso, pelo menos, que trabalho profissionalmente como acadêmico na área da história e cinema, é muito mais fácil pegar algo vinculado a isso. Então eu dou uma olhada no que vai ser adaptado para o cinema e aí também acabo descobrindo bons livros. Eu sempre falo, por exemplo, que Nomadland eu provavelmente não teria comprado, não teria feito a leitura se não fosse o filme, se não fosse também aquela história que viraria um longa-metragem. Eu vou deixar os links e vou deixar as recomendações na descrição desse vídeo, também no comentário fixado, e eu quero começar com uma leitura que eu fiz recentemente, que é essa aqui, Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro. Para quem não sabe, ele venceu o Prêmio Nobel de Literatura, e nós temos aqui uma história bem curiosa também de produção, porque a Sony comprou os direitos desse livro em 2020, só que o livro foi lançado em 2021. Existia já uma confiança muito grande do estúdio no nome do autor. No ano passado foi confirmado que o Taika Waititi seria então o diretor e o longa será estrelado pela Jenna Ortega e pela Amy Adams. Clara e o Sol se passa num futuro próximo em que nós temos a criação de amigos artificiais e eles se tornam muito populares também, amigos para os adolescentes naquele período, especialmente até a entrada da universidade. Nesse caso, nós temos uma história muito boa de uma amiga artificial com uma impecável capacidade de observação, anotação, mas que precisa lidar também com as questões do mundo. E aí que entra em conta a ingenuidade versus o que de fato você tem quanto a sentimentos. Eu destaco a questão como o autor trabalha com a narração. Esse longa eu espero que seja a volta por cima também do Taika Waititi por conta de tudo que ele está fazendo. Muitos trabalhos que tinham uma expectativa grande, que acabaram sendo trabalhos bem fracos, como o mais recente Next Go Wings. Esse longa eu aposto que vai passar por uma temporada de festivais, com o lançamento no final do ano. A segunda recomendação, para muitos talvez acabe se tornando uma surpresa, e porque a segunda recomendação é Wicked. E aí você vai falar assim, mas Dali, vai ser uma adaptação do musical, certo? Também, o musical ele é super popular, aclamado, eu adoro e comentei várias vezes nas transmissões ao vivo aqui do canal. Nesse caso, eu tenho que deixar a recomendação também do livro de 1995, que seria a base para o musical, que é escrito pelo Gregory Maguire. Eu só fui descobrir o livro muito tempo depois de conhecer o musical e eu recomendo muito para quem gostar de Wicked, para quem gostar do universo de Mágico de Oz, essa leitura, porque expande também a percepção quanto a personagens e essa desconstrução da Terra de Oz. Isso tudo torna o cenário de Wicked extremamente interessante nas constantes revisões. E o que eu posso falar sobre essa produção é que eu tinha uma grande expectativa até a saída do Stephen Daldry, que trabalhou por muitos anos, e ele acabou saindo por diferenças criativas com o estúdio. Já existem décadas de trabalhos para adaptação de Wicked para o cinema. Eu gostei da seleção ainda assim do Jon Chu como diretor, mas só para você ter uma ideia, esse longa ele deveria ter sido lançado originalmente em 2019, chegaria antes de Cats, numa tentativa da Universal de vincular todo ano uma grande adaptação de musical da Broadway. Depois a gente sabe o que aconteceu com Cats, veio a pandemia, os planos mudaram bastante. Mas enfim, o livro é muito interessante, foi uma boa descoberta também, na verdade, de dar chance para o livro além do musical. Então vai ser interessante notar o trabalho de adaptação do livro pro musical, do musical pro filme, sabendo que o filme busca também uma base nessa leitura do Maguire. E para quem não sabe, Wicked é um dos musicais mais caros da história do cinema. Vamos ver no final do ano. Terceiro livro que eu acabei de pegar numa viagem é Reformatório Níquel, que é escrito por Colson Whitehead. Esse livro foi o vencedor do prêmio Pulitzer de 2020 e ele é baseado na história real, né, quanto à ambientação da chamada Escola para Meninos da Flórida, que acabou existindo durante 111 anos. Qual seria o problema? Essa escola tinha um objetivo, um lema, que era criar homens de bem.
Só que depois foram descobertos vários crimes e muitos desses crimes acabaram sendo acobertados. Então o autor busca nessa ambientação uma história nos anos 60 de um jovem negro que acaba entrando injustamente nesse reformatório depois de uma confusão, e aí você tem muitas coisas, a diferença de tratamento por conta da cor da pele, todo o aparato que existia quanto ao racismo nos anos 60 nos Estados Unidos, além dessa questão da formação intelectual do homem de bem, desse lema do reformatório. Esse longa chega no final do ano, é uma grande aposta da Amazon MGM para a temporada de prêmios, direção de Ramal Ross. A quarta recomendação que eu deixo é para Robô Selvagem, que é escrito pelo Peter Brown. Eu recentemente aqui no canal discuti, a partir do caso de Kung Fu Panda, sobre as transformações na DreamWorks. Aquela antiga DreamWorks de grande investimento, vários lançamentos originais, é coisa do passado. Hoje a DreamWorks tem um plano muito mais voltado para televisão, para sequências e de investimento em uma produção original por temporada, que seria o caso do longa que vai chegar nos cinemas em setembro. Então nessa aventura nós temos um robô que está isolado em uma ilha, ele precisa tomar conta dos perigos dessa ilha e também dos animais. Ele acaba com isso gerando um vínculo com um filhote de ganso, só que aí ele começa a discutir sobre a sua natureza como robô. Então acredito que a animação tem um espaço ímpar para desenvolver tudo isso. Estou curioso pela abordagem da DreamWorks, espero um grande filme. E eu lembro que essa é a última produção 100% feita nos estúdios DreamWorks em Los Angeles. Conforme anunciado no ano passado, depois de Robô Selvagem, todas as produções terão cooperação com outros estúdios, porque a DreamWorks vai terceirizar muita coisa. Quinta recomendação, Conclave, do Robert Harris, que vai virar um filme dirigido pelo Edward Berger, que fez uma ótima leitura de uma adaptação já consagrada que é Nada de Novo no Front. Essa questão de Conclave envolve um autor que ele é muito conhecido nessas histórias alternativas que envolvem ambientes históricos também. Então, no caso de Conclave, nós temos, depois da morte de um papa extremamente popular, toda uma intriga de bastidores para a seleção do novo papa. Aí tem linhas de pensamento quanto à igreja, tem aquela linha reformista, tem uma linha de uma abertura maior, tem a pressão por um papa negro, da mesma forma que é a tentativa de tomar conta de um discurso que acabe desfazendo muitas das conquistas do Papa anterior. No meio disso tudo, no meio desse conclave, tem uma intriga que envolve um cardeal e um grande segredo. O Robert Harris, ele acabou sendo um autor extremamente premiado e que conseguiu lidar também com várias publicações nesse mesmo teor, e ele demonstra um conhecimento muito grande desses pormenores do conclave, também de toda essa ritualística. Não entra muito no que diz respeito à questão da tradição da igreja, ele expõe as linhas de pensamento. A questão mesmo gira em torno desse suspense. Eu acredito que Conclave vai passar pela temporada de festivais, apostaria numa estreia no Festival de Toronto, por exemplo. A sexta recomendação para acabar esse vídeo é de Mickey 7, que é escrito por Edward Ashton. O filme, Mickey 17, será dirigido pelo Bong Joon-ho, e aí vem uma história de bastidores que abre muitas dúvidas. Esse longa chegaria nos cinemas em março. Em janeiro desse ano não tinha marketing, tinha um teaser curtinho apenas. E depois a Warner acabou reposicionando para janeiro de 2025, que é uma janela horrível. É uma janela que é considerada janela de descarte pelos estúdios. Então, o que está acontecendo com Mickey 17? É uma grande dúvida. Nós temos aqui nessa história uma questão muito interessante quanto a clones humanos que estão em missões super arriscadas no espaço, e aí eles vão aprendendo com cada erro. Então, eles acabam aprendendo também com as mortes. Nesse caso do livro, chega uma hora que o clone, ele não morre, mas ele é dado como morto. E aí vem toda uma intriga. O autor Edward Ashton, recentemente numa entrevista, disse que ele considera o Bong Joon-ho um gênio, só que ocorreram várias mudanças. Então existe realmente um teor do diretor que toma conta, se apropria dessa obra base e faz o seu próprio desenvolvimento. Estou bem curioso para ver isso e para saber o que aconteceu para a Warner colocar esse longa numa data tão ruim. Será que ele pode aparecer num festival, por exemplo? Porque lançamento em janeiro de 2025... eles nem anunciaram lançamento limitado, é o lançamento oficial mesmo.
colocaria esse filme, por exemplo, para o Oscar 2026. Não faria um circuito de classificação, o que é pra lá de estranho, porque é o primeiro projeto do Bong Joon-ho pós-Parasita. Mas eu deixo a recomendação até porque o próximo vídeo desse tipo de recomendações de leitura, eu faço um por ano, sairia em abril de 2025, e aí já teria passado essa oportunidade de deixar também esse livro que é bem interessante e que pode render um bom filme. Agora eu só fiquei um pouquinho, né, com o pé atrás por conta dessa troca de data e dessa janela tão ruim. Tá bom, pessoal? Então todos os links aqui na descrição da recomendação e fiquem à vontade para sugerir outras obras também. Eu acho muito bacana porque vem muitas recomendações que eu acabo também descobrindo por conta dos comentários. Certo? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!